Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Vamos à nossa aula da nossa escola bíblica online. Estamos a 137 aulas. Todos os domingos pela manhã, estamos aqui apresentando para você a Bíblia Sagrada, né? O nosso manual de vida. Então, que você esteja aí curtindo, compartilhando, esteja comentando para sabermos se você está gostando das aulas e aprendendo o que é essencial. Amém? Então, nós estamos estudando a carta de Hebreus. Não temos assim uma certeza de quem a escreveu, mas temos aí esta carta, onde a aula passada nós falamos sobre punição, é falado ali sobre a incredulidade e o perigo, né, de negligenciarmos essa palavra. E Jesus, né, o sumo sacerdote, idôneo, compassivo, e que Cristo é superior a Moisés. Então, nós vamos falar hoje a entrada no descanso de Deus pela fé. Então, abra sua Bíblia Sagrada na carta de Hebreus, capítulo 4, verso 1 e 2. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então, nós temos a aplicação aqui do final do capítulo 3, né? Que seja levado ao reconhecimento da grandeza de Deus. Ter, né, o motivo, aqui o descanso de Deus, que é a salvação plena na presença de Deus e mais a vida eterna. Então, a primeira geração do povo de Deus, eles não entraram na terra prometida. Se pensamos no mundo, também não entraremos. A promessa de Deus não falha, ela é pela fé. Então, o descanso não era só para o passado, mas as boas novas foram anunciadas para nós. Continua sendo apresentada. Parte do povo rejeitou a palavra porque não tiveram fé. A entrada no descanso é pela fé. A promessa de Deus não falha, pelo contrário, a falha está na falta de fé do próprio povo. Verso 3, nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei a minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Então, é uma citação do Salmo 95, verso 11, fala dos que receberam a palavra de Deus pela fé, entramos, quer dizer, fazemos parte, né, de toda essa história, e no Salmo 95, os que não creem não entrarão. Então, o descanso, o plano de Deus, já vem desde o Antigo Testamento. 4 e 5, porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia, ele descansou, Deus, no sétimo dia, de todas as obras que fizera. Novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Então, a citação agora, Gênesis 2:2, a instituição do sábado, aponta para algo que Deus fez, para o descanso do homem de toda a obra, a vida eterna. Então, ele cita também o Salmo 95:11, fala novamente. Então, ele quer destacar o risco de que pessoas não entrarão no descanso de Deus. Então, é um ponto passivo, né? É a palavra de Deus e nós cremos nela. Então, se não obedecermos, não tivermos comunhão, não andarmos corretamente, não estarmos aí pela fé recebendo a nossa salvação, nós também não entraremos. Verso 6, visto, portanto, que resta
entrarem alguns deles, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Então, o descanso não é para 100% das pessoas. Alguns não entrarão por causa da desobediência, apesar de terem a promessa. Verso 7, de novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçai o vosso coração. Novamente, o Salmo 95, versículo 8, é citado aqui. Então, no tempo de Moisés, Deus prometeu Canaã, o descanso para o povo de Israel. Também falou para Davi 400 anos depois, que também daria o descanso. Então não foi completado em Canaã e nem em Davi, e vai se completar agora em Jesus. Então o Salmo 95 é a mesma promessa do Salmo de Davi, para Davi e também para Moisés. Verso 8 e 9, ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Josué que fez o povo, que não morreu no deserto, entrar na terra prometida. Então, se a promessa do descanso no Antigo Testamento tivesse se cumprido, porque Davi estaria falando sobre um descanso ao ser alcançado. Então, conclui-se que a promessa do descanso não se limita às promessas nessa terra. Então, Cristo, quem nos conduz ao descanso eterno. Verso 10 e 11, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo da desobediência. Então, são duas visões sobre aquele que entrou. Uma, são os salvos nessa vida, um descanso parcial, né? E o segundo, os que deixaram esse mundo, desfrutando da presença de Deus. Então, nós ficamos com a primeira. O autor fala para a gente viva, nós entramos no descanso nessa vida, um descanso parcial, mas o descanso pleno será na eternidade. Vamos nos esforçar para continuar no caminho do Senhor e não cairmos na desobediência, porque senão perderemos a vida eterna. Verso 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, tudo que Deus registrou, né? A palavra de Deus, né? Divide alma e espírito. O primeiro grupo, corpo, alma e espírito. O segundo grupo, que a alma e espírito são uma coisa só. Então, essa menção quer indicar a penetração profunda no íntimo do ser humano, a capacitação da palavra de Deus. Então, temos parte imaterial e material. Ela age por toda a vida, como um todo. Traz capacitação para separar o que é bom e mal nessa vida. O autor quer que seus leitores tenham, na verdade, temor pela palavra de Deus. Verso 13, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, o efeito da palavra chega a todos, sem limitações. Então, são descobertas, são nuas, né? Todos têm o acesso.
Então, patentes, manifestas, escancaradas por Deus. Nada fica escondido. Então, a gente pergunta, como está a sua vida com o Senhor? Né? Você pode esconder de mim, mas de Deus jamais. Jesus, agora nós vamos falar como sumo sacerdote que se compadece. O sumo sacerdote no Antigo Testamento era o mediador. Ele representava alguém. Então, representava o homem, né? Ele vinha ao sacerdote que levava a oferta dele até Deus. Verso 14 e 15. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi-lhe tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, qualifica Jesus como filho, superioridade, né, de Cristo que está no céu. O sumo sacerdote do Antigo Testamento entrava no Santo dos Santos, mas Jesus adentrou a presença viva de Deus. Antes, aconselha, baseado nesta grandeza, conserve-se firme o que crê. Então, Cristo também se expôs para sermos abençoados, se compadeceu, né? Sem pecado algum. Então, o capacita a ser o mediador perfeito entre nós e Deus. Verso 16. Acheguemo-nos, portanto, confiantemente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, aproxime-se com fé da presença de Deus. Não há limitação como no Antigo Testamento. Através de Cristo, como objetivo de Deus, está próximo de nós. Através de Jesus, nós somos socorridos e nós somos amados. Cristo superior ao sacerdócio da antiga aliança. Verso capítulo 5, verso 1 e 2. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Então, no Antigo Testamento, a sucessão era na família do sumo sacerdote. Por exemplo, Arão, seu filho e outros. E Deus nomeou, era um mediador entre Deus e os homens. Eles ofereciam diferentes ofertas, né? Ofertas pacíficas pelos pecados e etc. Condoer-se, tratar mansamente. Ao oferecer o sacrifício, o sumo sacerdote entendia o pecado do povo, os que cumpriram ou não a lei de Deus. Ele não julgava, porque também era pecador, então tinha misericórdia do povo. 3 e 4. E por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Então, ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Então, porque tem pecados, ele oferecia primeiro por si mesmo, né, o sacrifício depois pelo povo. Mas Jesus Cristo não precisou oferecer sacrifício por ele mesmo, pois ele não tinha pecado. Essa honra é servir como sacerdote que é chamado por Deus. Então, Arão, quando inicia seu sacerdote, houve toda uma cerimônia ali. Versos 5 e 6, assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei, como em outro lugar também diz:
tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, são citações do Evangelho de João 8:54, Salmos 2:7, Salmos 110:4, Gênesis 14:18-20. Então, o autor liga o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Os sacerdotes eram escolhidos por Deus e Jesus, da mesma forma, foi enviado por Deus. O Pai consagrou o Filho para essa obra. Então, o Filho vem em nome do Pai. Melquisedeque. Uma menção rápida e misteriosa nós temos ali em Gênesis 14:18-20. Seu sacerdócio foi aceito por Abraão. Abraão ofereceu dízimos a ele, uma figura única, sem sucessor, era rei de Salém e sacerdote, mesmo sem ser da descendência de Arão. Então, nós temos uma tipificação de Cristo. O autor mostra que alguns levantariam que Cristo não poderia ser o sumo sacerdote porque não era descendente de Arão. Então, que eram os levitas, né? Mas faz parte de uma ordem anterior a Arão, a ordem de Melquisedeque. Então, ordem é mesma classe, né? Cristo não está preso ao sacerdócio de Arão, mas à ordem de Melquisedeque, sem sucessor, e mostra que o sacerdócio de Cristo é superior, sacerdote para sempre, o Messias, sacerdote eterno, não cede lugar para ninguém, não é substituto e nem substituído. Melquisedeque não é Cristo, não é bíblico, era tipo com características do que vivia. Então, agora, 7 e 8, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então, a citação aqui é Mateus 26:39 e Salmos 22:24. O autor fala da humanidade de Cristo, né? Quando ele fala dias da sua carne. Então, nesta terra, Cristo não foi dominado pela morte. Chama ao Pai e ele o ouve. Jesus era perfeito, mas como homem, obedeceu até o fim, sem falhas, às dificuldades, enquanto ele estava aqui na terra, que ele fez vencer e o capacitaram para a obra que ele tinha que enfrentar. Então, enquanto Jesus esteve aqui como homem, Deus o capacitou, né, para que ele pudesse enfrentar toda essa dificuldade. 9 e 10. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A citação é de Salmo 110:4. Cristo não era imperfeito, mas a demonstração era de obediência. Ele realizou, né? Foi ali a mando de Deus, né? Cumpriu obediente tudo que Deus havia falado, e Jesus é o nosso mediador. Então, não segue a ordem de Arão, né? Mas a ordem de Melquisedeque. Agora, os cristãos hebreus não tinham progredido. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Verso 11 e 12, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir.
Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo. Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Então, ele diz que explica de novo por falha dos irmãos, em busca do aprendizado da palavra. É difícil de aprender só para os desinteressados. Então, eles deveriam ter crescido na compreensão da palavra de Deus, mas precisam de novo que alguém lhes ensine, né? Então, um campo restrito de pessoas, né? Mas serve para todos. Desaprenderam o básico, a falta de prática e busca da palavra. 13:14. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, eles eram inexperientes, não estavam praticando, estavam ali sendo imaturos. Mas os que exercitam o caminho de Deus, o seu aprendizado, são mais capazes de reconhecer o que é bom e o que é mal. Então, provoca os leitores, os ouvintes, a crescerem. Então, nós vimos até aqui, né, na carta de Hebreus, a entrada no descanso de Deus pela fé, Jesus, o sumo sacerdote, né, que se compadece do povo, Cristo superior ao sacerdote, ao sacerdócio da antiga aliança, e os cristãos hebreus, né, que não tinham progredido. Então, o autor deu aqui um puxão de orelha nos hebreus, né, porque eles não haviam crescido no aprendizado. Então, eles estavam se esquecendo, não estavam praticando a palavra de Deus. Agora, ele vai fazer uma exortação no progresso na fé. Capítulo 6, verso 1-3. Por isso, pondo à parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento das obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição das mãos, a ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Então ele vai fazer um contraste de um adulto maduro com uma criança. Então, pondo de parte, né, deixa para trás as coisas básicas sobre Cristo, né, sair do leite e avançar. Existe uma força que leva o servo de Deus à maturidade. Então, faça a sua parte. Deixe-se ser conduzido pelo Senhor à maturidade. Então, houve ali um aprendizado que já deveriam ter tido compreensivo, para que pudesse avançar a respeito do Senhor. Base do arrependimento de obras mortas, a base, o alicerce. Então não precisa construir de novo, vocês já o fizeram. Se ficar no alicerce, você não vai construir, tem que crescer. O arrependimento de obras mortas, né? O judaísmo, salvação por obras, né? Obediência à lei, para que houvesse salvação. Isso já está claro, que a salvação é pela fé e não por obras, né? Mortas, porque não tem poder de salvar. Segundo, fé em Deus é o que é necessário, eles tinham conhecimento. Terceiro, o ensino de batismos, plural, por purificações cerimoniais, como parte da vida cristã. Agora é um só batismo. Quarto, a imposição de mãos, né? Estava ali
ligada à transmissão de bênção, de cura, o envio de missionários, né? Tem uma colocação correta. Quinto, a ressurreição dos mortos, a vida no último dia. E sexto, o juízo eterno, quer dizer, o julgamento de Deus. Esses são os princípios básicos da vida cristã. Então, não precisava ficar voltando, já aprenderam. Agora precisam crescer na condução do Senhor. Os perigos espirituais. 4 e 5, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Então, não pode acontecer que aqui temos duas correntes, temos duas visões. Primeiro, a visão calvinista diz que estes não eram crentes verdadeiros, não têm ideia de perder a salvação. Estavam no meio do povo de Deus, mas não eram povo de Deus. Arminiana, eram crentes que caíram da graça, né? E os iluminados ali que receberam conhecimento do evangelho, dom celestial, exercício da obra do reino e participaram da ceia. Então, participantes do Espírito Santo, uma experiência com o Espírito Santo. Provaram da boa palavra, né? O dom de Deus, né? Para seu povo, né? Viveram ali uma experiência com Deus. Então, poderes do mundo vindouro, que era a esperança de salvação. Verso 6, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo o ignoram. Então o grupo experimentou tudo e caíram, desviaram, né? Saíram da estrada, chegaram a tal ponto de apostasia, né? Rejeição a Deus, abandono da fé. Então é impossível voltar agora. Os calvinistas vão dizer que é impossível renovar porque nunca foram crentes, né? Nunca se perde a salvação, eles acreditam nisso. Os arminianos, ela foi salva, mas não batalhou por sua salvação. Assim, a perdeu pela rejeição à palavra. Então, isso porque estão rejeitando a obra de Cristo. Conheceram, mas rejeitaram. Então, esse grupo coloca Jesus na cruz novamente. A ignomínia é o desprezo, né? Alguns teólogos entendem que como pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, rejeita de tal maneira a fé que não há mais arrependimento. Amém? Nós vamos parar por aqui hoje, né? Um assunto forte, falando aí a grandes problemas ali na igreja, onde o povo hebreu ali estava. Então, nós vamos encerrar por aqui. Espero que você tenha gostado da aula, que tenha um excelente domingo juntamente com a sua família, um excelente domingo com Jesus e até a próxima aula, se assim Deus o permitir. Um beijo grande no seu coração.